Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um momento devocional, já estamos na presença de Deus. Rendemos graças ao Senhor por sua misericórdia, por seu amor, pela noite que Ele nos deu, por mais esta manhã, por mais um dia, não é? Um dia na presença do Senhor. É muito bom nós rendermos graças a Deus, estarmos na presença do Senhor logo cedo. Eu sei que todos já fizeram isso, todos já falaram com Deus nesta manhã, todos já agradeceram a Deus, já renderam graças ao Senhor, e nós devemos continuar fazendo isso, continuar buscando a presença de Deus, nos alimentando da sua palavra, buscar a presença de Deus através da oração, através da adoração. Esse é o nosso dever, é o dever das nossas vidas, é estar sempre rendendo graças ao Senhor, estar sempre buscando a face de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, reconhecendo sempre que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus eterno, que Ele é um Deus presente, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. E nós vamos fazer isso novamente hoje. Vamos passar alguns minutos juntos, alguns minutos buscando aprender mais de Deus através da sua palavra, aprender mais de Deus através daquilo que Ele quer para cada um de nós. Nós devemos estar sempre assim, exercitando esse compromisso, exercitando essa fé, exercitando esse desejo de estar buscando aprender de Deus, buscar a presença de Deus. Até porque o momento pede isso, o momento pede para que estejamos mais tempo na presença do Senhor. Eu agradeço a todos que já se fazem presente aqui comigo, já estamos juntos neste nosso momento devocional. Muitos nomes já apareceram aqui, no final, se Deus permitir, eu falo o nome de cada um. Agora nós temos que compreender que apesar de tudo, Deus está no comando, Deus está no controle, Deus sabe daquilo que necessitamos, Deus sabe exatamente do que necessitamos, do que precisamos para continuar nossa caminhada de cabeça erguida, mas sempre na dependência de Deus, na dependência do Senhor. E não tem coisa melhor do que viver na dependência de Deus, seguir no caminho, na presença de Jesus, ter a certeza de que não está só, é ter a certeza de que nunca vai estar sozinho, sempre vai estar bem acompanhado, sempre vai estar em boa companhia. E é isso que nós fazemos nas segundas, quartas e sextas, aqui nesse nosso momento devocional, e nos domingos, às 9 horas da manhã, na segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, e nos domingos, às 9 horas da manhã. Lembrando que também no sábado, às 8 horas da noite, às 20 horas, temos o devocional No Caminho com Jesus. Estamos juntos novamente, agora pelo Instagram, no sábado à noite, no sábado às 20 horas. Bom, lembrando também que esta mensagem também vai estar no canal do YouTube, na página do pastor Jadson Cunha. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve e participa. Vamos continuar compartilhando a palavra de Deus, compartilhando a mensagem que Deus quer para cada um de nós. Vamos continuar fazendo isso porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês um texto bem conhecido de todos, mas que serve muito bem para a nossa meditação e que tem sido usado muito nesses últimos dias. Então eu estava meditando nesse texto da palavra de Deus de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos de 11 a 16. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 16 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Diz assim a palavra de Deus: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ele o efetuou.
De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus por essa palavra, uma palavra maravilhosa, uma palavra que vem de Deus, é uma palavra abençoada, uma palavra profética para os nossos dias, uma palavra profética para as nossas vidas, principalmente para a casa de Deus, para o povo de Deus. É uma palavra de exortação também para o povo de Deus. Observem que Salomão havia construído a casa do Senhor, havia construído a sua casa, também a casa do rei. O pai dele já queria fazer isso, Davi, mas Deus não permitiu que ele fizesse, considerou Davi um homem sanguinário. Então, Deus determinou que fosse feito pelo filho dele, por Salomão, através da grande sabedoria que ele mesmo derramou sobre Salomão. E Salomão, depois de ter feito a casa, ter construído a casa dele, a casa do Senhor, o templo, Deus apareceu a Salomão através de um sonho e falou a Salomão palavras importantíssimas, tanto para Salomão, que era o rei, como para todo o povo da nação de Israel. Então, primeiramente, Deus disse, olha, ele diz assim, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu suspender a chuva e outro mais, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra ou enviar peste entre meu povo, se tudo isso acontecer, saiba que partiu de mim. Se eu cerrar a chuva, vier uma seca grande, se eu enviar gafanhotos, até mesmo uma peste para atormentar o povo, para consumir, para destruir isso que nós temos visto ultimamente, esse problema da pandemia. Uns acusam de um lado, outros acusam do outro, mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Mas acontece que no versículo 14, o Senhor diz uma palavra muito importante para Salomão e também para as nossas vidas. O Senhor diz, mas se tudo acontecer, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a grande bênção de Deus, que aconteça o que acontecer, mas se o povo buscar a Deus, e isso nós temos visto, porque isso está sendo quase uma necessidade no coração do homem, independente da situação que ele viva, a situação social, religiosa, o que seja. As pessoas estão buscando mais a Deus e este é o momento de buscar a presença de Deus. Se bem que o mundo não está nem tanto preocupado com esse compromisso com Deus. As pessoas gostam de festa, as pessoas gostam de folia, já se fala no Réveillon, já se fala no Carnaval do ano que vem. As pessoas estão muito mais preocupadas com festividades, com coisas do mundo, do que muito mais com a presença de Deus, de se humilhar diante de Deus. É isso que nós temos visto. O povo, na verdade, quer o popular, né? Quer festa, quer vida alegre, quer tudo fácil. O povo quer estar sempre em festa, estar sempre em folia. E muitas vezes isso atinge o povo de Deus também, contamina o povo de Deus. Isso acontecia na época de Jesus Cristo também. Na época de Jesus Cristo, as pessoas não queriam um compromisso com Deus e viviam alheias à vinda do Senhor. E até o dia em que Jesus parou naquela sua caminhada, olhou para trás e disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim
jamais terá sede. Ele também afirmou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Além do mais, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o mais importante, Jesus também falou que quem quisesse ir após ele teria que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então muitos naquele momento disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E a palavra de Deus diz em João 6, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. O abandonaram e já não andavam com ele, porque as pessoas querem festa, as pessoas querem folia, as pessoas querem se divertir e estão pouco preocupados com compromisso com Deus, mas Deus fala a verdade ao seu povo. Deus sempre fala a verdade ao seu povo. O livro de Crônicas pode ser resumido de diversas maneiras, porém, 3 preocupações se destacam neste livro, ou nos livros, 1ª Crônica e 2ª Crônica. O povo de Deus, o rei e o templo, e a bênção e a condenação de Deus. Esses 3 pontos são destaques nos livros das Crônicas. Destacamos algumas lições importantes para as nossas vidas através do texto que nós lemos, mas principalmente eu quero destacar o versículo 14. O versículo 14 que traz uma mensagem mais profunda, mais direcionada às nossas vidas. Em primeiro lugar, o povo de Deus precisa se humilhar. É isso que Deus está informando. A restauração que vem de Deus e emana dos céus começa quando o povo de Deus se humilha. É muito importante a humildade, diz a palavra de Deus, Provérbio 15, 33. A humildade precede a honra. E Deus disse: meu povo se humilhar. É necessário que haja humildade no coração. É necessário que as pessoas se humilhem diante de Deus. O mundo é impactado e os corações, a partir daí o mundo é impactado e os corações são alcançados quando o povo de Deus se prostra diante dele, quando o povo de Deus se humilha sob a mão do Altíssimo, quando o povo de Deus recorre a ele e reconhece o quanto depende dele. Então tudo muda. Antes da igreja chamar o mundo ao arrependimento, ela precisa se humilhar. O povo de Deus precisa, antes de qualquer coisa, se humilhar diante de Deus. O juízo de Deus começa pela sua casa, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. A igreja só poderá levantar-se diante dos homens quando se prostrar diante de Deus. E todos nós só podemos nos levantar, nos erguer diante da sociedade, diante de tudo que acontece, a partir do momento que nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, o seu senhorio sobre nossas vidas. Nada pode ser mais contraditório que um crente soberbo. É a coisa horrível, pessoa que se diz evangélico, se diz crente, mas tem comportamento soberbo, que tem atitudes de soberba. Isso é contrário à vontade de Deus. Nós temos que ser humildes diante de Deus e diante desse mundo. Nós temos que mostrar humildade, reconhecer que nós somos ovelhas do Senhor e dependemos da sua mão. A soberba é a porta da estrada da ruína, é o que nos leva à ruína. Deus resiste aos soberbos, nós entendemos isso, mas dá graça aos humildes. Está lá no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Deus fala sempre a verdade ao seu povo. Em segundo lugar, o povo de Deus precisa orar, precisa se humilhar em primeiro lugar. Em segundo lugar, o povo de Deus precisa orar. Muitas vezes nós pensamos que oramos, mas oramos pouco, e a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Nós temos que ter uma vida plena de oração, de comunhão com Deus, estar sempre na presença do Senhor. Quando o homem reconhece sua fraqueza, ele confessa então
a onipotência de Deus. Quando ele reconhece sua fraqueza, ele está reconhecendo a onipotência de Deus. Só quando nos humilhamos diante de Deus é que aprendemos a verdadeira essência da oração. A verdadeira essência da oração está na nossa humilhação diante de Deus, na nossa humildade diante de Deus. Nós nos humilharmos diante de Deus. E o reconhecimento da nossa fragilidade que nos impulsiona a orar. Ela é constante, deve ser constante nas nossas vidas. É esse reconhecimento da nossa dependência, reconhecimento de que nós precisamos de Deus em todos os momentos das nossas vidas. Aqueles que se humilham diante de Deus também o buscam de todo o coração. Quando nós nos colocamos diante de Deus com humildade, nós estamos agindo de coração e nós devemos fazer sempre assim, com humildade, nunca com soberba, nunca com exigência, como tem tantas pessoas pensando erroneamente dessa forma, pessoas que pensam que pode exigir de Deus. As pessoas dizem, não, mas ele é o Deus do ouro e da prata, ele é meu pai, ele é o Senhor da minha vida, então eu posso pedir a ele, que ele diz, pode pedir, e as pessoas ao invés de pedir, começam a exigir e começam a querer colocar Deus no canto da parede, como se fosse um servo seu. Aqueles que choram pelos pecados também o fazem com fervor, fazem com temor, e Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É isso que Jesus ensina, é isso que nós aprendemos. A restauração de Deus, a restauração divina, vem dos céus sobre seu povo, sobre a sua nação, sobre todos que o buscam com humildade, com coração, com dedicação. A oração abre o caminho da cura, a oração abre o caminho da nossa vida, pavimenta a nossa estrada, pavimenta o nosso avivamento, pavimenta a nossa confiança. A oração nos estimula a confiar cada vez mais em Deus e abre as portas de tudo que nós necessitamos. As bênçãos de Deus vêm através da nossa oração. É buscar a Deus, o Deus das bênçãos, é buscar o Deus na certeza de que Ele já está tomando a frente, de que Ele já está resolvendo tudo, na certeza de que Ele já está cuidando. Orar é deleitar-se em Deus, orar é gostar de estar na presença de Deus, por quem ele admira, por quem ele mais quer abençoar. Então orar é sentir o prazer da presença de Deus, é buscá-lo pelo que ele é, pelo que ele nos dá, pelo que ele sempre faz e pelo que ele sempre fez em nossas vidas, e não por aquilo que nós estamos querendo, mas buscá-lo na certeza do que ele é, na certeza do que ele tem feito por cada um de nós. O alvo principal da oração é a comunhão com Deus, e deve ser sempre a comunhão com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. Orar é ter aproximação, é ter amizade, é ter comunhão, é ter intimidade com Deus. É na presença de Deus que existe plenitude de alegria, é na presença de Deus que nós encontramos plenitude de amor, é na presença de Deus que nós encontramos a plenitude da sua mão agindo em nossas vidas, das delícias perpétuas que vêm de Deus sobre cada um de nós. Deus fala sempre a verdade ao seu povo. Em primeiro lugar, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Em segundo lugar, nós devemos buscar a Deus em oração. Em terceiro lugar, o povo de Deus precisa se converter dos seus maus caminhos. É o que diz a palavra de Deus através do registro de 2 Crônicas. Então, o povo de Deus sempre se envereda por atalhos perigosos. Sempre busca atalhos perigosos, caminhos escabrosos, e desvia-se das veredas de Deus, desvia-se sempre dos caminhos do Senhor. Quando aqueles que conhecem Deus desviam-se da verdade, desviam-se do caminho ensinado pelo Senhor e buscam coisas fáceis no propósito de se beneficiar, as pessoas caem na iniquidade e praticam os mesmos pecados daqueles dos que não conhecem a Deus, e criticam os que não conhecem a Deus, mas às vezes está cometendo pecados iguais ou até piores, tornam-se pedra de tropeço para muitas pessoas e até embaraça
o caminho dos incrédulos, até atrapalha o caminho dos incrédulos de certos comportamentos, certas atitudes, certas soberbas, certos comportamentos orgulhosos. Isso afasta o homem de Deus e a pessoa, em vez de procurar o caminho certo e mostrar um bom testemunho através desse caminho, acaba atrapalhando o caminho dos outros, dos incrédulos, aqueles que precisam. O povo de Deus é convocado pelo próprio Deus a se voltar para Ele. É convocado para Deus para se voltar para Ele e não dar as costas para a sua palavra, mas dar as costas para o pecado e converter-se dos seus maus caminhos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Como resultado do arrependimento de cada um de nós, do arrependimento do coração, Deus promete ouvir o nosso clamor, Deus promete ouvir a nossa oração e sarar a nossa terra. Deus promete isso. Para isso é necessário que tenhamos humildade no coração, que tenhamos perseverança, que tenhamos a determinação de mudar os nossos caminhos. A santidade é o segredo da vitória na oração, é buscar a santidade, buscar a presença de Deus com um coração franco, sincero, aberto, um coração confiante no Senhor. E a vitória na oração é o segredo do reavivamento. E é isso que o mundo está precisando, de um reavivamento que traz restauração para o povo de Deus e traz salvação para o mundo que necessita de Deus, um mundo que necessita de uma mudança, o mundo necessita de uma renovação. O livro das Crônicas retrata o período dos reis de Israel. A tradição judaica histórica considera Esdras como o autor desses registros. Esdras, o escrivão, tenha sido o autor do livro das Crônicas. O cronista teve em sua fonte escrita muitas opções na época, como alguns estudiosos afirmam. Ele pode ter se apoiado em vários textos que já existiam disponíveis, especialmente os registros de Samuel, o registro dos reis, dos juízes, de Ruth, dos Salmos, de Isaías, de Jeremias, de Zacarias. Pode ser tudo isso, mas o que importa é que Deus prometeu ao seu povo que receberia as nossas orações, que ouviria as nossas orações, que derramaria alívio, que derramaria solução sobre as nossas dificuldades e as dificuldades causadas até pelos nossos próprios pecados, contanto que o povo se voltasse para Ele. Contanto que o povo se voltasse para Ele, se voltasse com humildade, com fé, com confiança, na certeza de um arrependimento, na certeza de uma necessidade da presença dEle, na certeza de que nós precisamos de Deus em todos os nossos momentos. Nossa oração ao Senhor, nosso Deus, deve ser dessa forma, deve ser constante e deve ser sempre com palavras de humildade. O povo necessita da verdade de Deus, o povo necessita da verdade que Deus apresenta ao mundo, que Deus apresenta a cada um de nós. E Deus sempre fala em bênçãos e também fala em maldições através da sua palavra e mostra o que devemos fazer. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala a verdade ao seu povo, Deus sempre fala a verdade a cada um de nós. E nós devemos orar, agradecer a Deus por essa verdade. E nós devemos ter esse reconhecimento, o quanto nós precisamos nos humilhar diante de Deus, o quanto nós precisamos orar e o quanto necessitamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Eu convido você agora para orar comigo. Vamos orar juntos nesse propósito de que Deus ouve nossas orações, de que Deus está cuidando de cada um de nós, que Deus está sempre ao nosso lado. Vamos falar com Deus? Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, te damos graças, Senhor, por este momento devocional. Sabemos que o Senhor está presente conosco, sabemos que a Tua mão está sobre nós, Pai.
nos abençoa, Pai, fortalece nossa fé, abençoa nosso lar, nossos familiares, abençoa, Pai amado, o teu povo, Pai, de uma forma geral. Abençoa, Pai amado, a nossa nação, os nossos governantes. Abençoa, Pai querido, esse mundo que necessita de te conhecer, necessita de humildade, necessita de oração, necessita, Pai, de arrependimento e mudanças, Pai. Nos abençoa, Pai amado, abençoa os médicos, todos que estão envolvidos no combate do Covid-19, Pai. Sede com os enfermos, com os necessitados, com os desamparados. Sede, Pai querido, com os missionários, Pai, com a junta de missão. Sede com os campos missionários, Pai, com os pastores, com os líderes, aqueles que se empenham no teu trabalho, Pai, que te buscam em humildade, em oração, Pai. Fortalece nossa fé em Ti, Pai. Fica conosco, concede-nos um final de semana abençoado por Ti, Pai, e que tenhamos mais tempo na Tua presença, rendendo graças ao Teu santo nome. Nós oramos humildemente diante de Ti, Pai, no propósito de que o Senhor tome as providências com relação a tudo isso que nós estamos vivendo, que conforme a Tua vontade, Pai amado, o Senhor possa sarar a nossa terra, Pai. Nós oramos, Pai amado, na certeza do Teu amor sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dEle. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Eu quero agradecer desde já a presença de Mary Jusce Silva, Jaqueline Silva, Maria Oliveira de Capoeira, Silvana Sandes, Cláudia Rates, Jaqueline Silva. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco. Mary Jusce, Glória Santos Carqueja, Mary Jusce, já falei. Amparo Souza está aqui conosco. Quem mais está conosco? Deixa eu ver. Graças a Deus. Olívia Cordeiro, Deus abençoe. E outras pessoas mais estão aqui conosco. Helenice Soares, Deus te abençoe. Dalete Júnior, graça e paz. Simone Cordeiro, graça e paz na tua vida, está conosco também. Então, todas essas pessoas receberam a palavra. Iremar dos Santos Isídio, Deus te abençoe, meu amigo. Helena Souza, graça e paz também na tua vida. E essas pessoas que estão sempre conosco, nós estamos sempre meditando na palavra de Deus, sabendo o quanto é importante nós recebermos a palavra de Deus e compartilharmos também com o Senhor, né? Então vamos continuar fazendo isso, compartilhando essa palavra. Tantas pessoas necessitam dessa palavra. E lembrando que a mensagem daqui a pouco vai estar no canal do YouTube, na página do pastor Jadson Cunha. Vamos participar, vamos ajudar nessa caminhada, né? Estamos juntos nesta obra. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia.